Hoje eu recebo o jornalista Bruno Freitas para os comentários no Ponto de Vista. São os fatos mais comentados aqui na cidade de Itaúna. Bruno, mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado, Fábio. Olá, telespectadores. É uma alegria estar aqui com vocês. Nós vamos comentar agora o primeiro tópico, Bruno. Um assunto que está dando o que falar. Os motoristas todos estão revoltados com essa farra do rotativo. É a confusão, né, que escancarou o excesso de remoção de veículos aqui no centro da cidade. Isso porque os relatos nas redes sociais são de que agora motoristas que não estão pagando rotativo, ou que o tempo venceu, estão sendo guinchados pela Polícia Militar, que é o órgão responsável pela fiscalização do trânsito em Itaúna. Tivemos há alguns dias uma confusão envolvendo um motorista que estava sendo guinchado. Segundo a Polícia Militar, foi desacatado e acabou sendo preso. Depois de sair da delegacia, esse homem foi até o quartel registrar uma reclamação. Rotativo tem de ter em Itaúna. Isso é indiscutível, porque senão as vagas ficam na mão das mesmas pessoas. Antes de ter rotativo, a gente tinha aquela situação de pessoas que trabalhavam no centro, chegavam lá às 7 da manhã, saía 17, 18 horas. E ninguém mais podia utilizar essa vaga. Ponto. O que precisa ser alterado é o modelo de cobrança do rotativo. Quando a prefeitura anunciou, disse que ele seria digital. Ocorre que nem todo mundo tem aplicativo. E muitas vezes as pessoas chegam e não encontram os agentes da ZAR Digital, que é a empresa concessionária responsável pelo serviço. Então, a prefeitura tem que mudar esse modelo. Tem que sentar com a gestão da ZAR e estudar uma outra alternativa para o cidadão poder comprar o talão dele e estacionar tranquilo. Outro problema é o curto tempo de duração do rotativo. Itaúna não tem opção. Você só tem a possibilidade de estacionar 2 horas. Precisa disponibilizar um mecanismo para o cidadão estacionar 5, 7 horas, um tempo a mais. Em Belo Horizonte há essas diferenças de intervalo por ruas. Isso precisa ser facilitado. Um outro ponto que a população tem reclamado muito é um exagero na frequência de carros sendo rebocado. É o tempo todo. Na sexta-feira mesmo eu estava passando na praça, no momento que esse rapaz estava sendo preso, e na minha frente um caminhão reboque parou. Eu vi essa cena. O motorista desceu correndo, começou a guinchar um carro. Eu dei uma volta na praça para ver a continuidade da ação. Quando eu voltei, Fábio, o carro já estava em cima da prancha. Ao mesmo tempo que tinha outro reboque do outro lado da praça, rebocando um outro carro. Eu questionei ao dono desse outro reboque se ele é da empresa credenciada. Ele me falou que está rodando o agregado. Me chamou a atenção, no caso desses 2 reboques, não estarem rodando com a identificação de empresa credenciada pelo Detran. Enfim, a questão do rotativo em Itaúna precisa de bom senso. Da prefeitura para facilitar o acesso do rotativo ao cidadão, da Polícia Militar para ter um equilíbrio no serviço. Porque muitas vezes você liga solicitando uma viatura, você liga solicitando a presença da PM e ela não vai. Mas para rebocar na rua é o tempo todo. Então, o cidadão itaunense está se sentindo ultrajado, desrespeitado. Tem de pagar rotativo? Tem. É obrigação respeitar o Código de Trânsito Brasileiro? Sim. Mas Itaúna, sem exageros, porque isso dá a transparecer outra coisa. Bruno, agora outro assunto é sobre a Praça da Estação. Lá é um local para ter eventos frequentemente ou você acha que deveria se preservar somente para algumas épocas do ano? Praça da Estação é um dos poucos lugares do centro de Itaúna que preservaram a nossa história. E depois da reforma do museu, que ficou belíssimo, a prefeitura tem investido nessa revitalização da área. Colocou um bar lá fantástico, encontro de carros antigos às quintas-feiras. Eu mesmo vou lá às vezes. Eu acho que precisa ter isso em Itaúna, essas opções, né? A questão é que os eventos na Praça da Estação têm que ser avaliados antes. Do jeito que está sendo feito, mandando todos os eventos para lá, não dá. Porque tem evento que não comporta. Então, por isso que a vizinhança está reclamando do som alto.
Precisa ter aí um equilíbrio nessa questão da cultura, definir para quais eventos nós vamos levar para a Praça Estação, quais eventos podemos levar para o Boulevard Lago Sul e até a Praça Dr. Augusto Gonçalves, que tem uma área muito maior. Você colocar som alto do lado das casas, é claro que a vizinhança vai reclamar. Então, é uma decisão de um estudo mais elaborado de quais eventos podem ser feitos na Praça Estação e aí sim, a gente continuar valorizando essa área sem prejudicar algumas pessoas que estão ali e que não conseguem dormir, sabe? É uma questão de conversa, de entendimento e de planejamento. Acaba sendo perturbação do sossego. E outra coisa, Bruno, aquele local ali deveria ser para eventos mais culturais, como você citou aí, a Estação Carburada às quintas-feiras. Exatamente. Precisa ser dimensionado o tipo de evento que vai ocorrer na Praça Estação. É uma região com as casas muito próximas à praça, o espaço é muito menor e Itaúna tem vários outros locais para a gente valorizar também. Agora nós vamos falar de um assunto que está dando um rebuliço só nas redes sociais, inclusive foi parar na Delegacia de Polícia Civil. Itaúna parece que não vai para frente, continua retrógrada. Naquelas listas lá de quando eu era adolescente, de 1999, 97. Bruno, mulheres vítimas de lista das mais em Itaúna se mobilizam e vereadora registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil. Quando que a cidade realmente vai ter pessoas com a mente aberta, pessoas que não pararam lá na adolescência com os 18, 15 anos, Bruno? Nós tivemos também esse caso nos últimos dias de mulheres que se sentiram difamadas, que foram prejudicadas por essas listas circulando nas redes sociais. Elas se mobilizaram, criaram um grupo no WhatsApp, a vereadora Carol Faria levou até a Delegacia de Polícia Civil uma representação e depois dela as meninas foram lá registrar também. Porque essas listas começaram a circular pelo WhatsApp, chegando aos familiares dessas meninas, elas viram, ficaram muito chateadas, com vergonha e com razão. Imagina você ter o seu nome disparado publicamente, sendo difamado, sendo injuriado, isso é um absurdo. Sabe, isso é uma falta de respeito, uma falta de caráter, quem fica compartilhando isso. E uma das meninas que também encabeçou isso, que é influenciadora Kelly Dutra, falou que quer responsabilizar judicialmente quem criou essas listas e quem está compartilhando. Gente, uma coisa é brincadeira, uma brincadeira saudável. Outra coisa é você pegar nome de pessoas e sair por aí fazendo acusação em rede social. Alguns dias nós falamos aqui de lista de boicote a comerciantes. Gente, Itaúna evolui, sabe? Isso aí é questão de quinta série, uma completa imaturidade. Então, com razão, elas foram, registraram as representações na Polícia Civil, agora a delegacia vai investigar. Luciano, coloca na tela aí a resposta que a Polícia Civil deu. E por incrível que pareça, não é a primeira vez que isso acontece. Parece que isso aqui todo ano acontece em Itaúna. Inclusive, eu fiz uma pesquisa, lá em 2014, outras 12 pessoas já haviam procurado a delegacia, também por lista dos mais, pelo mesmo motivo. E segundo a Polícia Civil, naquela ocasião, foi enviado ao juizado especial. Então há aí a possibilidade, né, dessas pessoas que compartilharam essas listas com base nos prints que foram entregues à Polícia Civil serem responsabilizadas, que é o caminho natural das coisas acontecerem. As pessoas têm que pôr a mão na cabeça, na consciência, antes de sair fazendo esse tipo de ataque. Porque hoje a internet não é uma terra sem lei. Claro que o WhatsApp facilitou muito a comunicação, mas você não pode sair por aí fazendo acusação, né, à torta e direito, difamando, caluniando as pessoas. Então elas, com razão, estão correndo atrás dos direitos que a gente espera. As pessoas sérias de Itaúna é que quem está envolvido nessas listas aí seja responsabilizado e que vai prestar um serviço comunitário. Porque se tem tempo para ficar criando listinha aí no WhatsApp, tem tempo também de trabalhar pela cidade. Então vai lá trabalhar pela cidade, vai prestar um serviço comunitário, amadurecer e aprender a ser digno e a ser honrado. Itaúna, evolua, cidadão itaunense.
Cresça, seja mais inteligente, gaste o seu tempo com conhecimento, ao invés de ficar denegrindo a imagem de outras pessoas. Complicado, Bruno. Vai procurar fazer alguma coisa pela cidade, desenvolver a cidade. A gente fala aqui o quanto que essa cidade é atrasada, quanto que a cidade é retrógrada, quanto tem um monte de gente aqui querendo acorrentar a cidade, não deixar a cidade desenvolver. Faz alguma coisa útil pela cidade, aí você sim, aí você vai ser reconhecido por isso.